Olá a todos, daqui fala Euclides Manuel, sejam bem-vindos ao meu canal, diretamente do norte de Portugal. E hoje falaremos sobre Donald Trump, que se arrependeu e removeu tarifas para os iPhones. Então Trump tiverá colocado tarifas para todo mundo, dos produtos eletrônicos, não interessa se é um produto eletrônico, não importa, Trump tarifou tudo. Então se um americano que vence a importar, não importa se é colher, se é porta, janela, caneca, painéis solares, carros elétricos, estaria a pagar mais de 100% de tarifa. Mas, de última hora, Trump veio e removeu tarifas contra os iPhones e outros eletrônicos. Para quem está acompanhando aqui e não sabe, mais de 80% das tarifas, 80% da produção de iPhone no mundo é feito na China. O iPhone que você está usando nesse momento, existem grandes chances de ser produzido na China. Ou o iPad, ou o produto da Apple que você está usando nessa fase do campeonato, tem grandes chances de ele ser produzido na China. Então, se o Trump colocou tarifas contra a China, quer dizer que o produto do iPhone, nesse caso, nos Estados Unidos da América, estaria a ser duplicado em mais de 100%. Então, se um iPhone custa $900, o americano médio estaria a pagar o dobro disso, estaria a pagar por aí $1.800. Então, é o dobro do preço atual. E eles realmente não têm opção, porque mais de 80% da produção de iPhone é feita, nesse caso, na China. Estão a perceber? Então ele foi lá e removeu as tarifas. E também removeu tarifas contra computadores e também contra chips ou até mesmo semicondutores, que são importantes nesse caso para a inteligência artificial. Então falaremos aqui sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, claro, se inscreva aqui, me siga para mais conteúdos e peço que você comente aqui embaixo nesse vídeo, olá Euclides. Comenta aqui embaixo, olá Euclides, porque quando você comenta, olá Euclides, o algoritmo entende que você gosta dos meus vídeos, vai pegar esse conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Então comenta aqui embaixo, olá Euclides, ajude no engajamento, no crescimento aqui do nosso canal. E faça parte do grupo da comunidade Zimbo, Zimbo Kwanza Digital, que vai revolucionar o mercado angolano em 2025. Entra no nosso grupo do WhatsApp, vai estar aqui embaixo na descrição ou até mesmo nos comentários e faça parte da nossa comunidade. Estamos juntos, bora entrar aqui no nosso vídeo principal. Então, Trump anunciou tarifas para todo mundo. Não importa se você é parceiro ou inimigo dos Estados Unidos da América, todo mundo recebeu tarifas. E a China é aquele país que recebeu uma tarifa e depois começaram lá a lutar. Na verdade, China é que é o centro das tarifas do Trump, porque segundo Donald Trump, a China está a roubar a economia americana. Claro, hoje a China é o país que mais produz no mundo. Uma a cada 3 fábricas no mundo está localizada na China, então eles têm muita produção local. E segundo o Trump, a China está a roubar os americanos. E o que acontece? Trump colocou tarifas contra a China que até chegaram em mais de 100%. Essas tarifas contra a China afetam não só produtos de empresas chinesas, mas também americanas. Porque eu já vos falei que nos anos 80, 90 e 2000, muitas empresas americanas decidiram fazer offshore das suas fábricas para a China e outros países do leste da Europa e também do Polo Sul do mundo. E essas empresas incluem também a Apple. A Apple, mais de 80% da sua produção de iPhones é feita na China. O iPhone que você está a utilizar, o iPad que você está a utilizar, o MacBook, tem grandes chances de ser feito na China. Por quê? Porque 80% da produção mundial de iPhones sai da China. Eu já vos falei que o motivo de produzir na China é por mão de obra barata. Porque se tivessem a produzir nos Estados Unidos da América, estariam a pagar muito mais por manufatura. O que acontece? O Trump foi lá e removeu as tarifas para iPhones e smartphones, removeu tarifas para computadores e também para chips ou semicondutores. Então, o americano médio, nesse caso, já não vai mais pagar imposto de iPhone, não vai mais pagar imposto de semicondutores ou até mesmo de computadores que tiverem a sair da China ou de outros países para os Estados Unidos da América. Ou seja, Trump se arrependeu e removeu as tarifas para esses produtos. Todos os outros produtos, tarifas se mantêm. Para todos os produtos, continua a mesma coisa de mais de 100% e a guerra comercial continua. Mas a pergunta é, por que ele foi lá e removeu essas tarifas especificamente para a Apple, para os iPhones nesse caso,
para computadores e também semicondutores. E a resposta tem a ver com perda financeira. Ou seja, eu já falei aqui que nos Estados Unidos da América eles têm muitas empresas, né? Eles têm lá muitos índices na bolsa, tem muita coisa lá que eles falam, mas o certo é que lá no mercado americano só pelo menos umas 10 ou 8 empresas é que realmente importam. O resto só dá prejuízo. Yeah? E estamos a falar aqui de empresas listadas em bolsa, yeah, pessoal, que são as FANG. Estamos a falar de Facebook, que hoje é Meta, estamos a falar da Amazon, estamos a falar da Google, Nvidia, Microsoft, Tesla e só isso. Essas são empresas que importam, pessoal. Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Meta, o Facebook e a Tesla. São empresas que importam. Yeah. O resto só dá prejuízo, está sempre em queda. Yeah. Essas empresas são empresas que realmente crescem e realmente fazem a coisa acontecer. E se você for lá e verificar o gráfico de ações da Apple, você vai ver que desde o momento que o Trump subiu no poder, a Apple já perdeu mais de $1 trilhão. Yeah. No momento que o Trump subiu, vamos a falar que a Apple já perdeu mais de 1,5 trilhão de valor de mercado. Yeah. Isso tudo por causa das tarifas do Trump, e o Trump está atacando muito a China, e a Apple tem a sua produção bem localizada na China. Yeah. A Apple é muito dependente da manufatura chinesa. Então, Trump atacando a China afeta não só os chineses, como também empresas americanas que têm a sua base na China, porque analistas de bolsa olham para tudo isso e eles falam, olha, qual é a empresa que está mais dependente da China? Nesse caso, a Apple. Então a Apple será muito atingida. Yeah. E dentro dessas FANG que eu falei há pouco tempo, das grandes empresas que realmente importam, a Apple é que foi mais atingida. Yeah. Vamos a falar de quase 1,5 trilhão de dólares perdido em apenas 3 meses, pessoal. Isso é muito dinheiro. Yeah. Muito dinheiro perdido. Então, o Trump olhou para tudo isso e decidiu reverter. Mas a Apple não é a única empresa que perdeu tanto dinheiro assim. Elon Musk também perdeu muito dinheiro, bilhões e bilhões de dólares, pessoal. Mais de 200 bilhões que ele perdeu. E essas empresas que eu citei, a Apple, Nvidia, a Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla, se você contar quanto é que elas perderam nos últimos 3 meses, estamos a falar de mais de 5,3 trilhões de dólares. Yeah? 5,3 trilhões perdidos, nesse caso, desde o momento que o Trump assumiu o poder em apenas 3 meses. Então, Trump está a prejudicar todo mundo. E por que é que ele reverteu? Ele não reverteu porque ele é bom. Ele reverteu porque essas empresas que eu citei, eles fazem muito lobby. Tanto é que o Elon Musk está nesse momento como o segundo homem mais poderoso nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque ele fez lobby. Então, eles pagam a candidatura de deputados, nesse caso senadores, nos Estados Unidos da América, pagam a candidatura de governadores, de presidentes até. Atenção, nos Estados Unidos da América você pode comprar um presidente. E aí foi isso que fez o Elon Musk. Você pode comprar um presidente, pode comprar um deputado, pode comprar um governador, pagando a sua campanha eleitoral. Então, quando essas pessoas assumem o poder, elas têm que fazer um favor. Então, o Donald Trump foi forçado a remover essas faturas, porque essas empresas estão a pagar ou pagaram pela campanha do Trump e querem um retorno. E como estão a ser muito afetadas pelas suas tarifas e outras decisões econômicas, que para essas empresas são decisões estúpidas, atenção, Trump foi forçado, nesse caso, a reverter a sua decisão. Ou seja, Trump não tem poder de decisão, digamos assim, ilimitado. Está a perceber? Ele depende dos seus patrocinadores, ele depende das pessoas que estão, nesse caso, a patrocinar a sua campanha. Então, nessa fase do campeonato, cada decisão que ele toma, ele vai tomar nesse caso, mas se tiver a afetar a Apple, tiver a afetar a Tesla, tiver a afetar a Google, Amazon, essas empresas que realmente importam, eles vão lá, vão falar com o Trump, ele vai reverter. Então, o Trump quer regresso da manufatura no seu país, mas as Big Techs não querem isso.
A perceber? As empresas que importam, que eu acabei de citar, elas não querem isso. Porque se a sua produção voltar para os Estados Unidos da América, a Apple, por exemplo, eles pagam em média para a produção de iPhone em manufatura na China, por aí $500 por mês. Yeah? Então, um chinês que trabalha na Foxconn, que é a empresa que produz os iPhones na China, eles recebem por mês por aí $500, $700, $800. Não recebem muita coisa, pessoal. Quer dizer que por ano custa a Apple, pagando esses funcionários, por aí $8.000, no máximo dos máximos $10.000 por ano. Está a perceber? Mas, se eles pegarem essa produção e levarem para os Estados Unidos da América, eles serão forçados a estarem a pagar por ano mais de $100.000 ou $200.000, porque vocês sabem que esses Big Techs pagam muito bem. Então, estes trabalhos de manufatura estariam a custar para a Apple 200 vezes mais, a entender? Daquilo que custa na China. Então, não é do interesse das Big Techs que esses empregos voltem para os Estados Unidos da América. Claro, o Trump está fazendo o seu trabalho, né, como presidente, de forçar eles a voltarem, de fazer com que eles sejam, nesse caso, produtores ou investidores da economia americana, mas eles não querem, eles são focados no lucro. Claro, uma empresa tem que se focar no lucro. A empresa sobrevive pelo lucro, não é pelo patriotismo ou algo assim do gênero. Então, entramos aqui num paradoxo em que o presidente quer o regresso da produção para os Estados Unidos da América, mas as Big Techs que patrocinaram as suas eleições e as eleições do seu time, pouco se importam com isso. Yeah? Mas então, Trump se arrependeu, foi lá e reverteu. Então, o americano agora está feliz de novo de comprar o iPhone ao preço, digamos assim, que ele comprava sempre. Pode comprar o MacBook, o iPad, ao preço que comprava sempre, mas a tarifa se mantém para outros produtos que são produzidos na China e a guerra comercial continua. Mas eu quero ouvir a tua opinião sobre Trump reverter as tarifas de iPhones e outros produtos. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. E partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, né? Partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, nas tuas redes sociais. Mas pessoas terem conhecimento sobre Trump, ter se arrependido e ter revertido as tarifas para iPhones e outros produtos eletrônicos. Se inscreva aqui, me siga para mais conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.